Olá, bom dia. Uma notícia boa para hoje de manhã. Segundo dados do CAGED, nos últimos 5 meses, o Maranhão conseguiu manter um saldo positivo no número de empregos formais. Mas o que isso representa para a economia do Estado? Quais são os fatores que estão nos levando a esses resultados? É sobre tudo isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem está aqui comigo para falar um pouco mais sobre isso, para a gente entender essa dinâmica do mercado, é o secretário de Trabalho e Economia Solidária, Luiz Henrique Lula. Bom dia, secretário. Bom dia, Hilda. Seja muito bem-vindo. Esses resultados, assim, a gente está com 7 meses, né? Porque esse resultado é de julho, né? 7 meses, isso. Então a gente está com 7 meses. De 7 a gente ficou com 5 com saldo positivo. Isso representa o que para a nossa economia? Representa um processo na série histórica de 2020 até agora que o Maranhão tem tido essa performance, né? O Maranhão tem sido descoberto por empreendimentos. O Maranhão tem, do ponto de vista da política pública, feito tarefas, providências que nos colocam nessa colocação no mercado nacional e no mercado nordestino como destaque na empregabilidade. Isso tem várias motivações, sejam os investimentos que o próprio Estado faz enquanto governo, seja os investimentos que o Estado atrai, né, através de uma política de atração de negócios, colocando o Maranhão como espaço de oportunidade, explorando as suas potencialidades, a potencialidade portuária, a potencialidade agrícola do agronegócio, a potencialidade também de uma nova fronteira que se abrirá com a ZPE, que é da inovação tecnológica. Então o Maranhão tem feito o dever de casa, prospectando negócios fora do país, como é o caso, por exemplo, que o governador Brandão, ano passado, ele foi com o presidente Lula para a China e trouxe na bagagem um grande investimento de 9 bilhões de reais, que é o investimento da Grid State, que ano que vem provavelmente vai entrar em operação no estado, na construção do seu canteiro de obras, para gerar o linhão de energia 100% limpa que parte do Maranhão para atender o sul do país. Ai, que legal. Você diria que esse nosso poder de atração, vamos dizer assim, para outras fronteiras, para outros mercados, nos oferecendo como um mercado promissor, a gente tá legal, nosso poder de atração aí tá bem elevado? Muito bem, porque o Estado está explorando as suas capacidades, as suas potencialidades, como eu disse, e o Estado também está fazendo um investimento muito grande em qualificação profissional, porque não nos interessa ficar apenas com esse emprego da base da pirâmide, né? Que é a instalação das empresas e depois o empregado maranhense ficará sem o que fazer. Há um investimento do Estado em qualificação profissional para que haja também a ascensão do maranhense nessa faixa intermediária do emprego, que é a melhor qualificada do ponto de vista da remuneração. Então há investimentos que o governador deve estar anunciando em breve no que diz respeito a isso. E já há também medidas que nós estamos tomando, não só o governo, mas todo o sistema que envolve a qualificação de obra, da mão de obra do Maranhão, como o Sistema S também, que tem sido muito proativo nesse sentido, mas também de maneira articulada. Nós estamos dialogando, ontem mesmo eu estive na FIEMA, discutindo um programa que o governador deve anunciar nos próximos dias, que envolve a qualificação profissional, o programa de residência. Então, todo esse trabalho ele tem sido feito, o Estado trazendo para si o papel de protagonista, mas ao mesmo tempo de grande articulador de todo o sistema que envolve a qualificação profissional. Porque quando você qualifica profissionalmente o trabalhador, ele disputa esses emprego de salário melhor. Melhor, porque a gente tem essa cultura, vamos dizer, de, por exemplo, na construção civil, você trabalha a sua base, né? Quando chega os outros patamares, até a questão do acabamento, que já é uma coisa mais refinada, que já precisa de uma qualificação a mais, a gente já não ocupa esses lugares. Com esses investimentos, nessa qualificação profissional, você diria que a gente está conseguindo mudar esse cenário? A gente já tem pessoal qualificado para ocupar esses novos lugares que surgem com investimentos como esses? Nós estamos conseguindo fazer isso, tanto que ano passado a renda per capita do maranhense ela teve um acréscimo de 12,06%. Isso não é à toa.
Isso é o resultado da qualificação profissional que o Estado do Maranhão tem feito, seja pelo que a CETRIS faz, seja pela formação técnica que o EMA tem produzido, seja pelos institutos federais, como é o caso do IFE, seja pela própria Universidade Estadual, a própria Universidade Federal, que está se conectando com o que o mercado precisa e pede. Isso. Porque é uma outra coisa que nós, nesse governo, nós alteramos. O modus operandi com que a qualificação se dava. Normalmente se fazia a qualificação, que a gente chama de qualificação de prateleira. Ou seja, cursos que estavam ali, que se tinha condições de financiar, de produzir e de preparar o trabalhador, mas de alguma maneira, às vezes, dissociado da realidade do mercado. Então, nessa gestão, o governador Brandão me determinou que nós fizéssemos 100% dos cursos de qualificação conforme a necessidade do mercado. Que nós evitássemos de fazer cursos que não estivessem no espectro do atendimento do Cine. Porque o Cine recebe diariamente centenas de trabalhadores, no mês milhares de trabalhadores. E é com base nessa mão de obra que as empresas estão pedindo e o que o Cine está colocando no mercado de trabalho, é que nós montamos, aliás, a nossa plataforma da qualificação profissional. Se o mercado está pedindo engenheiro, é engenheiro que nós vamos formar. Se o mercado está pedindo pedreiro, é pedreiro que nós vamos formar. Tem que haver essa conexão. Essa conexão, porque não pode você estar formando uma profissão que o mercado não está pedindo. Então, desta feita, desde o governo que o governo se iniciou, o governador Brandão me determinou que nós fizéssemos essa conexão entre mercado, a necessidade do mercado e a qualificação do profissional para que ele possa assumir esse trabalho agora, que o mercado está pedindo. Só por curiosidade, o que é que o mercado está pedindo agora? Quais são os profissionais, vamos dizer assim, mais bem avaliados e solicitados por esse mercado de trabalho? Nós temos um grande desafio. Normalmente, o Maranhão ele é muito forte na base de serviços e no comércio. São basicamente os dois itens que mais precisam de trabalhadores, que o mercado mais pede. Mas o Maranhão está tendo uma ascendência forte na área industrial. E é na área industrial que está o melhor emprego, o emprego que melhor remunera. E é esse desafio que nós estamos nos impondo. É por isso que eu tratei agora há pouco do programa de residência profissional, que ele dialoga com essa possibilidade, com essa realidade. Nós estamos fazendo reuniões permanentes com essas empresas que estão chegando no estado, perguntando a elas o que vocês querem, que tipo de profissional vocês vão querer, não para a base da implantação. O pedreiro, o eletricista, nós já temos, né? Esse nós temos. A gente quer saber qual é o profissional que vai remunerar melhor, que vai ser melhor remunerado, porque nós queremos oferecer esse trabalhador também. Entendi. Então nós estamos fazendo movimentos precursores com essas empresas que estão chegando e com as empresas que já estão instaladas, no sentido, o programa de residência, por exemplo, ele vai atender as empresas já instaladas. E esse programa de preparação de qualificação, ele atenderá as empresas que estão chegando. Ótimo, a gente vai só fazer um intervalinho aqui, que tem um ponto aí que eu quero uma explicação bem mais específica, mas eu vou perguntar no segundo bloco, porque vai ser rapidinho, a gente vai só tomar uma água, um cafezinho e vai voltar já já, tá? Só um minuto. Já estamos de volta conversando aqui sobre o mercado de trabalho, o oferecimento de novas empresas, de novos empregos, melhor dizendo, no nosso mercado de trabalho aqui do Maranhão e essa posição que a gente está conseguindo manter aí nesses 5 meses de um lugar mais, vamos dizer, mais elevado com relação a outros estados. Eu estou conversando aqui com o secretário de Trabalho e Economia Solidária, que é o Luiz Henrique Lula. A gente estava falando, eu só falo duas vezes, uma coisa que me chamou a atenção, residência profissional. Tenho falado muito em residência médica, mas em residência profissional a gente está falando exatamente do que? O senhor pode falar a respeito? Eu posso falar, muito embora esse programa é um programa que está em curso, em estudo, está na mesa do governador, foi determinado por ele para que a gente pudesse pensar algo nesse sentido, e ele irá lançar provavelmente durante esse segundo semestre. Só um spoilerzinho. Mais um spoilerzinho posso dar. Só um spoilerzinho. O programa de o que acontece? A gente tem observado, e o governador é muito arguto, ele tem uma percepção muito grande, que nas reuniões que a gente fazia com os empresários do Maranhão, com as grandes empresas que estão instaladas no estado, tivemos a oportunidade de fazer alguns diálogos com eles,
nessa perspectiva de abrir espaço no mercado de trabalho, seja com a Alumar, com a Ambev, com a Vale, enfim, com os empreendimentos da área portuária, do sul do estado, como é o caso da Impasa que está se instalando, e nós observarmos, o governador observava a questão dos sotaques. Sempre aqueles postos mais relevantes da empresa, os sotaques eram diferentes, não era o nosso. Não era o nosso Maranhão. E o governador começou a me questionar sobre isso. Henrique, por que o sotaque do povo desses quadros mais qualificados são de fora? Por que não são nossos? Eu digo, governador, nós estamos trabalhando nisso. E aí nós estamos trabalhando exatamente nessa condição. Porque a alegação das empresas sempre era, não, a gente está trazendo de fora porque o Maranhão não tem. Não tem. Então, aí o que nós resolvemos fazer para enfrentar essa situação? Criar um programa, por determinação do governador Carlos Brandão, que desse conta disso. Que a gente pegasse o jovem que está se graduando nas áreas da informática, nas áreas da ciência da computação, nas áreas do recurso humano, do administrativo, da contabilidade e das engenharias, de todas as engenharias, civil, elétrica, produção, ambiental, de todas elas, de todas as engenharias, de maneira tal que a gente pegasse esses graduados que estão saindo da universidade com até 2 anos de formação e criássemos um programa que pudesse inserir esse jovem dentro da empresa para que ele pudesse já sair da universidade com um emprego e de maneira residente e ao mesmo tempo dentro dessa empresa ele entender como é que funciona a cultura da empresa e obviamente ser formado pela própria empresa para ali permanecer. E obviamente que como são funções de formação de graduação, esse emprego que ele vai disputar é o emprego exatamente dos sotaques que vêm de fora. Dizer, não que os sotaques que vêm de fora sejam mal-vindos. Não sejam bem-vindos, são bem-vindos, são né? muito bem-vindos. Mas o nosso fica mais bem colocado. Mas a gente precisa também ocupar esse espaço. Entendi. Então, porque quem vem de fora ensina, é responsável para poder passar a expertise que tem, mas é importante que na cadeia sucessória desses profissionais esteja o maranhense apto a ocupar esse espaço. Entendi. E é isso que vai influir, isso é que vai contribuir para que a renda per capita do Estado cresça. Porque se a gente ficar só no emprego da base, a nossa renda vai permanecer baixa. E o desafio é exatamente fazer com que a ocupação desses espaços seja feita por maranhenses e que a renda per capita do maranhense se altere para cima. Pois é, porque isso também vai ter um reflexo lá na nossa pesquisa do IDH, quando fizer essa pesquisa, a gente já vai ter um índice melhor de desenvolvimento humano, se a gente está tendo uma qualificação profissional melhor, se a gente está tendo uma ascensão a cargos mais bem remunerados, quer dizer, a gente vai, é uma cadeia mesmo, né? Uma coisa levando a outra. Nada está dissociado, tudo que você falou, tudo se encaixa, tudo se conecta, no sentido de que o profissional do Maranhão não precise ficar com o emprego base, mas que ele tenha condições de ocupar um emprego melhor, um emprego que está melhor paga, e não precise sair do Maranhão para conseguir espaços de trabalho que dê a ele essa condição. Para isso é que esse programa vai ser lançado, o governador Brandão nos determinou que pudesse fazer isso quanto antes. Nós teremos, uma conexão que envolve não só a CETRES, não só a Secretaria do Trabalho, mas envolve também a FAPEMA e envolve também a FIEMA, através do Senai, onde nós estamos num ambiente que nós estamos, ontem mesmo eu tive uma reunião com para que essa qualificação aconteça, para envolvendo tudo todas isso, essas... para que esse processo ele tem que ser de maneira articulada. Porque se ele for feito de maneira difusa e não tiver uma conexão com, inclusive, outras secretarias de Estado, como a CEINC também, que está envolvida nisso, que tem grande participação nesse processo. E, portanto, a SEDEP, que é uma Secretaria de Desenvolvimento de Projetos Estratégicos. Então, todos esses órgãos do Estado e mais os órgãos do Sistema S, como eu citei aqui, por exemplo, no nosso caso, a FIEMA, que é a Federação da Indústria, e a gente vai fazer a mesma coisa com a FEComércio, tudo isso tem que estar harmonizado no sentido de que a gente otimize o resultado. Porque não adianta a gente ficar cada um fazendo uma parte das coisas e às vezes fazendo a mesma coisa. Então esse processo, o governador chamou, o governador é um empreendedor
portanto, ele é um governador que visa o empreendedorismo, que entende o empreendedorismo como uma estratégia absolutamente necessária para que o mercado de trabalho tenha avanço e expansão. E aí, essa maneira articulada de fazer as coisas é que tem dado ao Maranhão esses resultados. Nós estamos há 5 anos, 3 do governo Brandão e 2 do governo Flávio Dino, com saldos positivos do mercado de trabalho. E é essa perspectiva de continuidade que permitiu que o Maranhão chegasse nesse ponto. Só até o mês de julho, para concluir essa pergunta que você me faz, nós já conseguimos são 13.628 novos empregos esse ano, que somado aos 22.405, só nesse período de 1 ano e 6 meses, nós conseguimos uma performance muito razoável de quase 35 mil novas, dá em torno de 35 mil novas vagas só nesse espaço de tempo. E nós queremos fechar esse ano com pelo menos em torno de 40% a mais do resultado que tivemos ano passado. Ano passado tivemos 22.405 novos empregos, a velocidade às vezes de falar me atrapalha. E a gente quer fechar esse ano com 30 mil novos empregos, porque isso tudo vai fazendo com que a gente consiga reduzir a nossa taxa de desempregado. Para você ter uma ideia, ano passado, o Maranhão teve um índice de desempregado menor, porque nós tivemos um índice de desempregado de 6,7% da mão de obra disponível, que ficou desocupada, menor do que o melhor resultado do país. E o melhor resultado do país se deu agora no mês de julho também, que foi 6,9%. Então o Maranhão está de parabéns. O Maranhão tem feito a equidade entre homens e mulheres. Nós temos construído esse caminho. O Maranhão foi responsável, ano passado, pelas ações do Estado, seja com o trabalho jovem, seja com a intermediação na mão de obra, seja com o jovem aprendiz. O Maranhão foi responsável dos 22 mil novos empregos gerados, o Maranhão foi responsável por mais de 10.500 empregos. Só lhe interrompendo, nossa performance com relação aos estados do Nordeste, a gente consegue se equiparar a outros estados que tradicionalmente já têm uma posição mais elevada, tipo Pernambuco, Salvador, Ceará, a gente já consegue? E a gente acha que, inclusive, opera verdadeiros milagres no Maranhão. Nos últimos 5 anos, por 2 vezes o Maranhão foi o primeiro lugar de empregabilidade proporcional no Nordeste. E os 3 últimos anos, que fecha o ciclo de 5 anos, o Maranhão não ficou abaixo do 3º lugar. Ou a gente é segundo, ou a gente é terceiro, e ano passado a gente ficou em 4º. Mas a média nossa tem sido sempre estar entre os 3 primeiros lugares na empregabilidade no Nordeste. Estamos conseguindo? Estamos conseguindo, porque o Maranhão é hoje a grande fronteira de negócios e oportunidade no nosso estado, por conta da exploração das nossas potencialidades. Durante anos, nós ficamos inertes a essas possibilidades, a vocação natural do estado. E agora, nós acertamos o caminho e o Maranhão tem sido, sim, o espaço de novos investimentos. E agora nós vamos avançar muito mais, porque nós, com a ZPE, que foi determinada pelo presidente Lula, a concessão foi feita, autorizada para que a gente possa instalar nossa ZPE no estado, que vai funcionar ali em Bacabeira, naquele mesmo espaço onde seria a famigerada a refinaria, né? Agora aquele espaço será ocupado por empresas para fazer, vai ser uma zona de processamento de exportação. São empresas que irão produzir no estado, aproveitando a logística do porto, a logística ferroviária que temos, e para poder fazer produtos que serão produzidos ali para ser exportados para fora do país. Pois, secretário, daqui até o fim do ano a gente precisa conversar de novo, para o senhor me dizer que a gente vai fechar o ano com essa performance, que a gente teve um número de empregados maior que desempregados e o melhor que tudo, com qualificação profissional, colocando essas pessoas bem melhor no mercado de trabalho para não ficar só lá na prateleira esperando uma oportunidade. Não, você pode ter certeza que não tem nem perigo do Maranhão graças a Deus. Ficar com saldo negativo. Nós temos até agora esse saldo positivo, que é o saldo de julho. Nós tivemos a nossa melhor performance no mês de junho, muito em função, mais uma vez, do que o governo do estado faz. Investimento em cultura, transformando a cultura numa possibilidade de negócio. O governador fez o workshop
de apresentação da nossa tradição cultural do São João em São Paulo, fez o trade turístico. Isso, sabe o que aconteceu? Nós geramos 6.025 novos postos de trabalho no mês de junho. Portanto, foi nosso melhor resultado desse ano. Tudo isso tem a ver exatamente com essas possibilidades que nós temos enquanto Estado, como indutor do crescimento, nós temos explorado. E é isso que vai fazer com que nós terminemos o ano com essa meta atendida. Com essa posição favorável, vamos dizer assim. Secretário Luiz Henrique Lula, muito obrigada por ter vindo aqui mais uma vez para a gente compartilhar esses números. É bom a gente trazer essas notícias boas, a gente está muito acostumado a só dar notícia ruim, parece que a gente gosta disso, mas a gente não gosta não. A gente gosta de dar notícia boa assim, tipo, o emprego aumentou, nossa qualidade de vida aumentou, consequentemente nosso IDH aumenta também, a gente fica melhor qualificado e isso é bom porque traz esse desenvolvimento, a gente deixa de ocupar a base da pirâmide e começa a ascender um pouco mais. Mas muito obrigada mais uma vez e bom dia, volte sempre. Bom dia, é sempre uma satisfação vir aqui dialogar sobre o mundo do trabalho, as possibilidades e perspectivas que temos e muito desse resultado do Maranhão eu não posso deixar de dizer que tem a ver com a parceria que o governo do estado do Maranhão tem feito com o governo Lula. Sem isso também nós não teríamos atingido esse nível de excelência que temos. É essa parceria entre o governo federal e o governo estadual que tem possibilitado também que esses resultados pudessem ser atendidos. Ok, mais uma vez muito obrigada, bom dia para você aí do outro lado que já sabe que eu estou te esperando aqui todos os dias às 9 horas da manhã e que bom quando eu posso começar o dia desse jeito, com notícias boas para deixar a gente assim com um dia mais alto astral. Todo dia eu gosto de começar assim. Mas muito obrigada a você, tchau e até a próxima.